Olá amigos, estamos de volta aqui na Think TV no nosso programa Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente aí na sua TV, canais 25 e 525 da NET Claro. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre, estamos aí com quase 1 milhão de assinantes da NET Claro. E você que é assinante tem condição de nos acompanhar diariamente os assuntos mais variados, as personalidades importantes aqui da nossa cidade, da nossa região, que passam pelo nosso programa. Estamos entrando no segundo ano de Pense Nisso aqui na Think TV. E até aqui nós já entrevistamos 195 personalidades. E hoje vamos para a personalidade de número 196. Um grande bate-papo hoje no nosso Pense Nisso. Mais uma vez, obrigado por sempre estar conosco aqui e acompanhando os nossos assuntos diários. Bem, o programa de hoje vai trazer um jovem grande batalhador aqui na cidade de São José dos Campos, já esteve no nosso programa, já o entrevistamos e hoje ele está de volta. Só que quando ele veio da primeira vez, nós falamos que ele era um vereador sem mandato. E hoje nós estamos de volta nessa entrevista com ele, só que hoje ele é um vereador com mandato. A partir do dia 1º de janeiro, ele é um vereador em São José dos Campos, teve uma votação expressiva e com muito carinho, muito orgulho, nós estamos recebendo aqui no nosso Pense Nisso Roberto Chagas, agora vereador em São José dos Campos. Tudo bem, Chagas? Obrigado pela participação mais uma vez aí, agora como vereador da cidade, autoridade. Excelência, um abraço. Bom, boa noite a todos, boa noite, Dirceu. Realmente, você conhece a história desde o início, né? Fomos homenageados lá em 2012 como cara da cidade. Esse projeto maravilhoso, que você já tem esse projeto há muito tempo, né? E é um trabalho árduo. E quando eu estive aqui pela última vez, você havia comentado comigo até fora do ar, falou: Roberto, se prepara que a sua chance é agora. Hoje estamos de volta aqui, vereador eleito por São José dos Campos, com o maior prazer. Bom, é meu amigo, eu conheço toda a trajetória de vida, política do Roberto Chagas e com muita alegria anunciando ele como vereador em São José. Esse menino promete muito aqui na cidade, mas com certeza o senhor e a senhora que está nos acompanhando aí não o conhece tanto, né? Então vamos saber um pouquinho desse menino aqui, o Roberto Chagas, vereador da cidade. É natural de onde, Chagas? Itajubá, Minas Gerais. E da outra vez você contou que foi só de passagem ali, né? Só de passagem. Eu sou de uma família de 12 irmãos. E com 3 meses de idade, a família veio para São José dos Campos, como muitas outras famílias mineiras, né? E pararam ali na Zona Norte. Então, eu me considero, na verdade, um joseense. Bom, ele estava lá em Itajubá, né? Itajubá. E por que a família resolveu vir para São José dos Campos? Eu confesso para você que eu acho que é para trabalho mesmo, como a maioria das famílias que vieram para cá nas últimas décadas, né? Família muito grande, muitos tios, muitas tias, uma dificuldade também financeira da família, e São José dos Campos sempre foi uma cidade rica em empresas, indústrias. Então acho que foi por isso que a família veio para cá. Bom, então você teve a sua infância vivida em qual região da cidade? Mas é legal você falar isso, porque quando se fala em Zona Norte, e a pergunta poderia ser qual o bairro da Zona Norte, né? Vários. Porque a minha avó era meio cigana. Então a minha avó, ela morava num bairro, ficava 6 meses naquele bairro, já ia para outro bairro. Então eu fiquei muito conhecido na Zona Norte, principalmente na minha infância, porque eu morei na Vila Dirce, na Vila São Geraldo, no Teres Parque, Vila Sinhá, Santana, Vila Machado, Vila Cândida. Então a família fez um tour ali. A vovó nunca atravessou a ponte. Nunca atravessou a ponte, sempre ficou por lá. Então a gente ficou muito conhecido ali. Bom, e como é que foi a sua infância na região norte? Eu me lembro bastante da minha infância em 2 bairros. Um é na Vila Cristina, num beco chamado Beco da Paz. Você conhece? Beco da Paz? Beco da Paz. O Beco da Paz. Eu me recordo bastante ali de ter morado ali. Onde
da Rádio João Papinha. Próximo ali, a Rádio do João. 107,9 do João Papinha, do Glória do lá. Cezinho Glória. Por aí. E eu me recordo de quando criança, e também depois eu me recordo da Vila Dirce. Aí já era um pouco mais velho, ali com 12, 13 anos. A infância da maioria das pessoas que viveram ali os anos 80, 90, que você ficava na rua, brincando com a molecada, jogando bola. Muito diferente do dia de hoje, que você tem até medo que um filho seu fique pra rua. E nesse tempo você tinha qual sonho? Nenhum sonho, nunca tive sonho. Não. Nunca tive sonho. Uma vez eu sentei com um político da cidade, vamos trabalhar com nomes, eu sentei com um político da cidade para me colocar à disposição como candidato. E ele queria que eu o apoiasse, como ele sendo vereador, e que eu o apoiasse. E uma das perguntas que ele me fez é: qual é o seu sonho? Para que eu deixasse de ser candidato e trabalhasse em cima desse sonho, o apoiando. Eu falei: olha, eu não tenho sonho. Porque a minha realidade não permitia que sonhasse, né? Eu tenho uma realidade muito dura aí, de muito trabalho, muita dificuldade, então a gente não tinha muito sonho. Hoje eu tenho alguns sonhos, mas eu preciso assumir primeiro, em 1º de janeiro, para poder voltar e dizer para você: olha, eu agora tenho um sonho aí para frente. Nós estamos falando de infância, né? E adolescência também foi assim? A minha vida como um todo, ela sempre foi com dificuldade. Porque a família é muito grande, o meu pai morreu, eu tinha 7 para 8 anos de idade, a minha mãe sozinha com 11 crianças. Então eu não me recordo muito assim de vida fácil, né? Até mesmo depois que eu casei, eu também tive muita dificuldade. Foi quando eu comecei a trabalhar aí a fazer esse trabalho na política, né? Vamos dizer assim. O seu primeiro emprego qual que foi? Eu sou restaurador de imóveis. Com 16 anos de idade, eu trabalhei numa firma chamada Pegnelli, que trabalha, não sei se existe ainda, trabalha com construção de sofá e móveis. E ali trabalhei como lixador de móveis, depois preparador. Fiquei muitos anos trabalhando como restaurador de móveis. Você gostava do que fazia? Gostava bastante, mas vivia sujo, viu? Eu vivia sujo, porque não tem como você ficar limpo como lixador e mexer com pintura. Tá, você falou que trabalhou muito tempo como restaurador de móveis. Qual tempo foi esse? Há uns 20 anos. Uns 20 anos, assim, 10 num lugar, 10 no outro lugar. Depois que eu saí da Pignelli, eu tenho um primo, né, que chama Márcio, e ele montou um negócio para ele, né, uma firminha lá, e eu ajudei ele nesses últimos 10 anos. Então se tornou uma profissão mesmo. Profissão, sou restaurador de imóveis. Pinto, faço pátina, marmorização. Bacana, mas eu também me aventurei nas rádios, né? Está aceitando encomenda? Ou não? Aceitamos, a firma está lá. Se tiver aí, de repente, algum móvel aí para restaurar aí, família Chagas aí. Tá bom, e aí foi para a rádio, como é que é? Aí o que acontece? Uma vez eu estava ouvindo uma rádio aqui da região, muitos anos atrás, tá? E eu, ouvindo ali a programação, eu falei: poxa, eu já fui, né? Não sou mais. Eu fui poeta, né? Na juventude eu escrevia umas poesias e recitava. E aí eu, ouvindo essa rádio, eu falei: vou trabalhar nessa rádio. Era uma rádio pirata na época. E eu gravei uma fita, mas eu não podia levar para a rádio porque a rádio era pirata. Então eu tinha que chegar em um comércio, porque você não sabia onde era a rádio. Então eu entreguei essa fita num comércio. E aí a pessoa desse comércio que fazia propaganda na rádio entregou para o dono da rádio e me chamou. Mas eu não queria ser o locutor, eu queria só que colocasse os meus poemas ali no intervalo. Ele falou: não, estou precisando de um locutor aqui. Eu falei: você tá doido que eu vou lá, né? Ele falou: não tem segredo. E foi quando então eu comecei a fazer a locução. Eu fiz programa romântico. Diz que jogue. Programa romântico. Um Amor por Toda a Eternidade. Olha era o nome que do bonito, programa. né? Era legal, tinha um fundo musical, recitava poesia, bem legal. Bom, então aí você entrou na área de comunicação, né? No microfone. E quando foi o momento que você se interessou em pegar uma câmera e fazer os registros dos problemas que a Região Norte tinha? Então, eu tenho um filme que eu gravei, que chama-se Nem o Pão que o Diabo Amassou. Filme? É um filme. Eu morava no Rio Comprido. A minha avó morou em diversos lugares na região norte,
Mas eu, depois de casado, devido às dificuldades, eu também morei em vários lugares. Já morei em Jacareí, de 96 a 98, voltei para São José, casei em 2004, em 2007 voltei para Jacareí, fiquei até 2009, aí a dona da casa lá aumentou o aluguel de 190 para 230, falei, não, aí não, aí fica difícil, isso é um absurdo, eu não vou pagar mais 40 não. Foi quando então eu resolvi morar próximo do trabalho, porque o meu primo, ele tinha essa oficina aqui na Zona Norte, mas eu morava então no Rio Comprido. Olha a dificuldade de estar vindo para cá e tal. Aí foi a hora que eu decidi morar bem próximo do trabalho. Morando próximo do trabalho, eu descia pela estrada Juca de Carvalho e tinha uma calçada toda estourada na Juca de Carvalho. Mas eu não ligava para essa calçada estourada, porque eu estava bem das pernas, não tinha problema nenhum, né? E sempre passava por essa calçada, meses estourada essa calçada. Mas uma noite anterior choveu. Então a calçada ficou coberta por lama, por água, né, por barro, e o meio-fio também. E eu, despreocupado, eu vou por cima aqui. Bom, essa calçada o levou aonde está hoje. Ele caminhou, trilhou essa calçada e hoje ele é um representante aqui da cidade, é um vereador do Legislativo de São José dos Campos. Tudo começou nessa calçada. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais dessa calçada. Sabemos mais aonde está essa calçada hoje, como é que ela está. Juca de Carvalho, Estrada do Bom Sucesso. Isso. É ali. Já, já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TINC TV. O Pense Nisso diariamente trazendo aqui assuntos dos mais diversos e personalidades muito interessantes, pessoas que fazem a vida da cidade e da região. E hoje estamos trazendo aqui o líder comunitário que foi vereador sem mandato e hoje é o vereador eleito em São José dos Campos, o nosso Roberto Chagas, que estava nos falando no primeiro bloco como tudo começou com a famosa Câmara Comunitária. Começou numa calçada ali na Estrada do Bom Sucesso. Nos conte agora. Então, aí existia um programa da prefeitura que chamava-se BAQ, Bolsa Auxílio Qualificação. Esse programa da prefeitura atendia pessoas em condições de vulnerabilidade e eu estava nessa condição, né? O serviço ali na firma já não estava chegando, estava com dificuldade de pagar aluguel, alimentação, e eu então me inscrevi para participar do BAQ. E no BAQ você trabalha, né? É um trabalho, 3 dias por semana e 2 dias na semana você faz curso. Eu estava descendo para fazer um desses cursos, 7 horas da manhã, eu tinha chovido na noite anterior, e a calçada tomada pelo barro, o meio-fio também, e eu fui passar por cima da guia. Algumas semanas atrás eu tinha conhecido então a rede social Facebook. E eu vi ali uma oportunidade muito grande para quem tinha alguma coisa para mostrar. E eu passando por isso, voltando à história de radialista, então eu gostava de falar, né? E passando por cima dessa calçada, né, por esse meio-fio, um carro passou e me deu um banho de lama. Falei, poxa, está errado, né? Falei, vou gravar um vídeo e vou denunciar essa calçada. Eu comecei a falar então do problema da calçada. Me chamo Roberto Chagas, sou morador aqui da Vila São Geraldo. Olha a situação dessa calçada. O dono da calçada estava saindo. Falei, vou pegar uma palavra dele. Ô, você é morador aí? Não, sou funcionário aqui da casa. Falei, então, eu estou denunciando a sua calçada. Você quer direito de resposta? Quer falar alguma coisa? E foi quando ele disse, não, mas esse problema não é nosso. Esse problema é da Sabesp, é da prefeitura. Uma água que desce da rua 1 e faz esse estrago todo. E, bom, conversei com ele e joguei na internet. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem de uma pessoa conhecida nossa, viu? Conhecida nossa. Recebi uma mensagem, falou, Roberto, a Urban amanhã vai estar aí para arrumar a calçada. Eu falei, não pode ser verdade isso. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu indo trabalhar, a Urban estava lá refazendo a calçada. Então eu gravei o antes, o durante, o serviço que eu estava fazendo e depois da calçada pronta. Pronto, foi a primeira
matéria. Quando eu disse que eu fiz um filme, por que eu estava querendo dizer isso? Porque eu sabia editar, né? Eu sabia editar, então eu fiz esse trabalho de edição, joguei na rede social, estourou, nasceu Câmera em Ação Comunitária. Era esse o nome. Mas de tantas pessoas falar câmera comunitária, eu falei, deixa eu tirar o em ação, deixa só o câmera comunitária. E ainda sobre calçada, eu me lembro que você fez uma movimentação numa calçada também ali no Alto da Ponte, onde vocês cimentaram toda uma calçada que estava totalmente quebrada, prejudicando a passagem, principalmente de idosos, né, senhoras e tal. Foi isso? O que acontece? Eu sou morador da região norte e eu sinto as dificuldades do dia a dia de um morador da região norte, né? A situação da UPA, da UBS, o trânsito, as calçadas. E existia então uma calçada no Alto da Ponte. Assim que você sai da passarela ali de Santana, indo para o Alto da Ponte, aproximadamente 100 metros de calçada que faltava, na verdade, não existia calçada. E por diversas vezes eu fiz um 5,6 ali e tal, e nunca se resolveu o problema da calçada. Foi quando eu tive a ideia de reunir os moradores, os meus amigos, o comércio local e fazer a calçada. Mas a calçada tinha dono. Então eu fui falar com a dona da calçada e perguntar por que a calçada eram mais de 60 anos naquelas condições. E ela me contou a sua situação. Eu falei, bom, como ela era uma professora que não estava aposentada, mas também não estava na ativa, eu falei, vamos fazer o seguinte, você dá aula particular, né? Ela dava aula a R$10, para a situação dela. Aí eu falei, você dá aula, né? Se a gente fizer essa calçada, você reverte o valor dessa calçada em aula para a comunidade? Ela falou, eu reverto. Eu falei, então é o que basta para mim. Que bacana. Aí eu tirei uma foto, peguei o nome de todos os comércios da região do Alto da Ponte, fui comércio por comércio, o pessoal foi ajudando, um com 20, outro com 100, outro com 50, e no final a gente conseguiu fazer um montante e realizar ali o serviço da calçada, que foi um sucesso. Até hoje se fala, foi em 2013, mas até hoje se fala da calçada. Bom, e a partir dali, o Câmara Comunitária passou a ser um serviço público, né? Prestação de serviço para a comunidade, né? E aí você começou a se tornar mais famoso ainda, né? E começou a aparecer, crescer aquele vereador sem mandato, né? E parece que você gostou da coisa, né? Dirceu, é muito prazeroso quando você vê um munícipe, uma pessoa simples, tendo uma dificuldade tão grande em uma situação também tão simples, que você sabe que pode ser resolvido, né? E ela está sendo tratada apenas como número, e você sabe que isso pode ser mudado ali com uma boa conversa e apresentando aquele problema para as pessoas certas. Então, por esse motivo, eu gostei demais assim, de ajudar as pessoas, né? E ajuda. E você não precisa ser nem vereador para ajudar. A prova viva está aqui, que é o Roberto Chagas. Eu não sei o número de pessoas que eu ajudei, mas foram muitas. Inclusive você fez ações no Natal, né, para pessoas carentes, não foi? Foram várias as ações. Eu ajudei. Campanha do agasalho. A gente ajudou. Nossa, falando disso, eu tenho umas roupas para levar para São Francisco. Recebi hoje do Alex. Então é isso, a pessoa traz para a gente, consigo direcionar para as pessoas certas, porque existem muitas pessoas que são aproveitadoras. E você precisa observar isso, né? Então você direcionar para as pessoas certas. Então, quando eu faço um pedido de ajuda, eles me ajudam porque confiam no que eu estou dizendo, né? Eu entro na casa das pessoas há mais de 8 anos, há 9 anos. Vou até relatar um fato que aconteceu. Uma pessoa entrou em contato comigo, uns 2, 3 anos atrás, contando que a criança estava tomando caldo de fubá. Que isso? Foi em 2018. Ô Roberto, me ajuda, estou com meu filho aqui, minhas filhas, não tem nada, e eu estou dando caldo de fubá. Falei, que isso? Fui para a rede social, contei a história numa live, e eu recebi doação para ajudar 5 famílias. Não só ela, porque se levasse tudo para ela ia estragar. A gente ajudou mais de 5 famílias. E uma moradora de uma outra região, que não é a Zona Norte, pediu para que eu fosse na casa dela, que ela também tinha uma doação. Falei, poxa, vou ter que agora pegar uma carona, vou dar sem carro. Eu vou dar essa atenção.
Chegando lá, me recebeu na casa dela, fez um cafezão lá pra gente e tal, tava eu e o Core. E antes de ir embora, ela falou, olha, leva essas coisas aqui, não é arroz, feijão, guaraná, chocolate, deve ter criança. E leva também essa cartinha aqui, esse envelopinho aqui, que a gente tem uma ajuda aí de custo para ela. De repente ela precisa pagar uma água, comprar um gás e tal. Eu falei, poxa, legal. Indo embora, eu falei, quero saber o que tem nesse envelope aqui. Aí eu abri o envelope, R$300. Ela me confiou 300, porque ela não queria que divulgasse que ela deu esse valor. R$300. O Core do meu lado falou, não é possível. Você conhece ela? Eu falei, não, nunca tive aqui. Mas como é que ela pode confiar R$300 na sua mão? Eu falei, Core, eu nunca estive aqui pessoalmente, mas nessa casa eu já entro há 9 anos. Eu sou de confiança da família. Então, esse projeto ele é muito importante, porque você não só é de muita responsabilidade também, mas você não só ajuda uma pessoa, como você consegue ajudar muitas outras pessoas e tem esse compromisso, né, esse comprometimento de estar sempre presente na comunidade, apoiando as pessoas que mais precisam e a confiança das pessoas também. Bom, isso é credibilidade, né? Ele tem uma credibilidade muito grande. Eu disse no princípio do programa que eu o conheço há muito, sei do trabalho que ele desenvolve, sou fã desse menino. E o que me chama a atenção no Roberto Chagas, e eu gostaria que você também comentasse sobre isso, é que ele causa muitos ciúmes, bastante ciúmes, em pessoas que têm o poder. E muitas pessoas que têm o poder o procuraram para que ele se aliasse a essas pessoas em troca de um benefício, salário, alguma coisa. Mas o Roberto Chagas, ele sempre se propôs aí dentro daquele objetivo que ele mais tem, que é o de ajudar pessoas. Até mesmo ser vereador na cidade é uma consequência. Mas o objetivo maior do Chagas é ajudar pessoas, como você está falando. E eu sou testemunho desse trabalho que ele desenvolve nesses últimos 10 anos aqui na cidade, principalmente na região norte. O que lhe dá essa credibilidade, não é isso? Porque como câmara comunitária, eu consigo ajudar muitas pessoas. Mas como vereador, eu consigo ajudar muito mais. Eu sempre soube que eu seria vereador, Disseu. Juro por tudo que é sagrado. Eu não sabia se seria em 2016, 2020, 2024, 2028, 2032. Mas vereador... Eu tinha certeza que era 2020, que eu até escrevi no jornal. Mas que eu iria ser vereador, eu sabia que sim. O que faltava era o recurso, a estrutura para que eu pudesse atingir esse objetivo. E como vereador, eu pretendo ajudar muito mais e vou ter essa força para ajudar muito mais do que a gente já vem ajudando como líder comunitário. Bom, o papo de hoje é com Roberto Chagas, vereador eleito em São José dos Campos, 4.849 votos, é mole? Quase 5.000 votos numa cidade como São José dos Campos. Não, Zona Norte. Hein? Zona Norte. Bom, em São José dos Campos, com 600 candidatos, né? Isso, que então, sempre descem para a Zona Norte na eleição. Pois é. Então, ele, com todo esse trabalho desenvolvido nesses últimos anos, o credenciou a ser um candidato a vereador da cidade de São José dos Campos. E por tudo que ele fez, nas urnas, as pessoas sufragaram o nome de Roberto Chagas, que hoje é um vereador em São José. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre agora o vereador Roberto Chagas, que ele disse que já ajudou muito e pode ajudar muito mais, né? Então, daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos ao terceiro bloco do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Hoje, ouvindo e tendo a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios, Roberto Chagas, vereador eleito em São José. Bom, antes de você falar dos seus propósitos aí como vereador agora a partir do dia 1º de janeiro, eu quero dar um outro testemunho. Você sempre foi um rapaz humilde. Você, esses dias, comentou, eu sou um vereador, tenho o meu carro que está motor fundido,
estou a pé. Mas isso que é bacana, cara, sabe? Porque tudo que você fez nesses 10 anos em prol das pessoas, as pessoas reconheceram na urna, né? Eles querem você como o seu representante. Então, Roberto, você sempre teve a responsabilidade por muitas famílias. Agora você vai ter a responsabilidade por uma cidade. Como é que fica isso? Eu me preparei, né? Às vezes as pessoas confundem ser boa com ser boba. Eu sou uma pessoa boa. Tenho 9 anos de trabalho prestado e 9 anos dentro da Câmara Municipal. Então, se existe alguém pensando que vai chegar um novato lá dentro da Câmara, vai ser surpreendido. Porque eu conheço todos os bastidores da Câmara, né? Eu tenho uma responsabilidade com a cidade, mas a minha primeira responsabilidade é com a Zona Norte. Dos 4.849 votos, 4.452 foram dentro da região. A Zona Norte, nos últimos anos, ela ficou fora do investimento da cidade. Eu vi a cidade crescer, o prefeito está de parabéns, foi reeleito com mais de 200 mil votos. Ninguém é reeleito com mais de 200 mil votos se não trabalhou. Trabalhou pela cidade. Agora chegou a hora de, como vereador da região norte, da cidade, mas representando a região norte, colocar a Zona Norte no mapa de investimento da cidade. Eu quero ver a Zona Norte crescer como a cidade cresceu, com ponte estaiada. Eu sei que eu não quero uma ponte estaiada na Zona Norte. Não estou me referindo, eu me refiro a investimento, né? A Cambuí, rotatória do gás, tanto e tanto investimento na cidade. A gente precisa fazer que a Zona Norte também possa ser observada com carinho. E eu acredito que vai. Porque o que faltou para o Felício foi vereador da região para apontar para eles essas necessidades. E essas necessidades vão ser apontadas. Por exemplo, a estrada Petibon, né? Bom, eu conheço de perto aquela situação. O Felício, na verdade, eu tenho uma boa relação com o Felício. Sempre tive uma boa relação com ele. Outro detalhe interessante também, que o Câmara Comunitária, você fazia as críticas, né, com responsabilidade. Sim. E do momento que o assunto era resolvido, a situação era resolvida, você voltava ali, agradecia e mostrava que foi feito, né? Então você tinha essa qualidade, né? Porque eu acho importante ser justo, né? Eu não posso ser uma oposição por oposição. E eu não me enxergo como oposição. É que quando você faz uma crítica, é normal que algumas pessoas achem que você é contra. Algo é difícil para mim. Porque eu faço a crítica, eu sou do contra. E quando eu elogio, eu estou indo com o barco. Não é isso. Eu quero o melhor para a minha comunidade, eu quero o melhor para a minha região. Então é feito ali um apontamento, nem é crítica, é um apontamento, um fato, está sendo registrado, e quando se resolve, eu volto com o maior prazer do mundo e agradeço. Quando eu falo que eu tenho uma boa relação com o Felício, é que toda demanda que eu encaminhei para ele, ele atendeu. Só que ele era prefeito e eu um líder comunitário. Ele tinha uma cidade inteira para ele gerar. Então não era sempre que eu poderia estar ali vendo ele, né? Então eu tive um pouco de dificuldade, mas em relação ao Jaguari, as verbas, né, os valores estão todas ali carimbadas, mas parece que a CETESB precisa liberar ali uma documentação e está tendo essa dificuldade em relação a isso. Mas é uma pena, né? Porque tantas obras saíram na cidade, poderia ter saído a Via Jaguari, que nós fizemos um abaixo-assinado, né, na região, muitas pessoas assinaram, entreguei esse abaixo-assinado na mão do ex-governador, o Geraldo Alckmin, mas infelizmente ficou parado ali na CETESB. E recentemente você fez uma crítica também em relação à Ponte Minas Gerais, né? A Ponte Minas Gerais, ela passou por uma reformulação há uns 4 anos atrás e já tem problema novamente. Ali a gente vai ter que voltar ali, né? Eu quero saber dos laudos. Eu preciso de um laudo ali do engenheiro, dos técnicos ali, dizendo que não há risco. Porque está dilatando de novo. Reclamação antiga, assim que foi feito, começou a dilatar. E nós temos feito 156, mas enfim. Mas como vereador, a gente vai estar acompanhando de perto e eu quero ter esse laudo para saber como é que está aquela condição ali, que foi gastado, acho que se gastaram ali quase R$500 mil, né? Precisa
vê com carinho. Uma outra demanda também, Roberto Chagas, é que nós tínhamos ali no Centro Comunitário do Alta Ponte uma base da Polícia Militar, lembra-se? Lembro. Então, o que acontecia de problema ali policial na região norte, a pessoa se encaminhava ali para a base da Polícia Militar no Centro Comunitário do Alta Ponte. Essa base foi fechada e hoje a polícia, você não acha, não sabe onde está, né? É 190. Por que essa base foi fechada? Olha que legal você perguntar isso. A base da Polícia Militar é do governo do Estado. E não fechou só a do Alto da Ponte. Se fecharam várias bases do Estado de São Paulo. O que foi alegado em diversas reuniões é que quando você deixa um policial e uma viatura parada, você está perdendo. Ele está rodando e observando, né, fazendo outras observações. Isso não é aqui em São José, pessoal, é no governo do Estado. De repente, por falta, né, de contingente, se resolveram então a acabar com as bases. Mas cabe aí a deputada Letícia Aguiar, né, que é a nossa deputada aqui de São José dos Campos, de repente está tendo uma conversa lá com o Estado e tentar recuperar alguns pontos, né, como a do Alto da Ponte. Pois é, e também mais mão de obra, né, mais policiais nas ruas. E esse apoio para a área rural? O que você pensa sobre isso? Olha, Disseu, eu não acompanhei muito a parte rural, porque tinha um vereador que não era da região norte, mas que eu confesso que estava fazendo um bom trabalho na parte rural, que é o José Dimas. Em várias conversas eu reconheço o trabalho que o Zé fez na parte rural, como o ponto rural, por exemplo, ali no Alto da Ponte. Eu quero falar com o Zé, porque é um conhecimento adquirido, né, que ele teve nesses últimos 4 anos. Eu quero falar com ele para ver o que a gente pode dar sequência em relação a isso. A gente quer ajudar a Zona Norte como um todo, né? Tá, e assim que você foi eleito, lógico, você colocou a cabeça no travesseiro e falou, meu Deus, e agora, por onde eu começo? Qual é o ponto de partida a partir do dia 1º de janeiro? A saúde. A saúde. Eu quero começar na saúde. Quem acompanha a Câmara Comunitária vai estar sempre vendo o Roberto Chagas na UPA do Alto da Ponte. Ontem eu estava na UPA do Alto da Ponte. As pessoas me ligam sempre, né, Dirceu? Sabe que a gente é uma referência. Falta de médico, que falta de remédio, a situação mesmo assim de estrutura, cadeira de roda quebrada, né? Então a gente tem aí para encaminhar para o prefeito uma proposta, né? Assim que eu tiver a oportunidade, a gente vai estar encaminhando essa proposta. Uma UPA rural, uma UPA na SP50, medidas proporções, viu, pessoal? Não é pegar toda essa estrutura que temos no Alto da Ponte e levar lá para a SP, não é isso. Medidas proporções. E o hospital e a UPA do Alto da Ponte transformar em Hospital de Clínica Norte, desafogando o Hospital da Vila. O Hospital da Vila, pessoal, ele atende traumas. O pessoal está com uma dor de cabeça, uma coceira, que é ir no Hospital da Vila. Então, o hospital, ali no Alto da Ponte, vai desafogar a vila. E a UPA rural vai desafogar o Hospital do Alto da Ponte. A gente sabe, infelizmente, a SP50 acontecem muitos acidentes. E a gente precisa melhorar isso. Não é colocar lá o hospital porque tem acidente. Não é isso que eu estou dizendo. Precisa melhorar, né? A SP do Estado precisa se cobrar. Acostamento, iluminação, sinalização. Mas esses acidentes que têm acontecido, se a gente tem ali uma UPA rural, essas pessoas já podem ser atendidas ali e de repente, né, depende da gravidade, ao invés de ir para a vila industrial, podem vir aqui para o Alto da Ponte, que vai ser um hospital de clínica. É essa a proposta que a gente quer levar. A UPA rural é para atender essas pessoas simples que moram no fundo da nossa região, que às vezes não tem o dinheiro nem do ônibus. Às vezes tem o dinheiro do ônibus, mas ele demora para passar. O ônibus demora muito para estar passando. Então a gente precisa ajudar essas pessoas. Bom, você sempre foi um crítico da Sabesp, né? E agora como vereador, você tem muito mais condição de reivindicar para que não falte mais tanta água na região norte como tem acontecido, né? A Zona Norte, nos últimos anos, ela sofreu demais com a falta de água. E a gente sempre acompanhando de perto essas questões.
E como vereador eu quero estar assim, me reunindo sempre e entender por que falta tanta água na região norte, né? E tentar ajudar da melhor forma. As nossas críticas, elas são voltadas para a melhoria. E todas aquelas instituições que querem a melhoria, né, querem melhorar, vão ter o apoio do Roberto Chagas. Nós não somos inimigos de ninguém. Pelo contrário, a gente quer parceria para ajudar a nossa população. Legal, o papo de hoje está sendo com o Roberto Chagas, vereador eleito em São José dos Campos, representante aí da cidade, mas principalmente da região norte de São José, e nos contando aí, começou contando, né, sobre a sua vida, né, sua infância, batalhador, Câmara Comunitária. Será que a Câmara Comunitária vai continuar ou acabou? Já, no próximo bloco aqui na TIC TV. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TIC TV, quarto e último bloco, hoje recebendo a visita ilustre do vereador eleito Roberto Chagas no nosso programa. No primeiro bloco, conhecemos um pouco da vida desse novo vereador da cidade e nos outros blocos ele falou aí sobre a sua atividade e agora, como vereador, tem muito trabalho pela frente nesses 4 anos, né? Roberto Chagas, e a Câmara Comunitária que o levou a essa projeção toda, ela continua ou para? Essa é uma pergunta, Dirceu, que eu recebi até antes de ser vereador. Só de colocar o meu nome como candidato a vereador, eu já recebi essa pergunta. Ô Roberto, mas se você ganhar, você vai continuar com a Câmara Comunitária? A Câmara Comunitária, ela é um patrimônio da cidade, um patrimônio da região norte. A gente não pode deixar de fazer esse trabalho é importante. O que eu dizia bastante nas minhas respostas é que a gente vai agora ter estrutura para desenvolver um trabalho melhor ainda. Eu não sei juridicamente como funciona essa questão de nome, mas ela deixa de ser Câmara Comunitária e passa a ser Câmara Comunitária. A gente vai para a rua, vai gravar, vai denunciar, vai agradecer. A diferença é que com mais força, com mais estrutura. Hoje, por exemplo, eu estou sem carro. A partir de janeiro, a gente tem a estrutura da Câmara para poder atingir esses bairros mais afastados. Vai continuar. E além da Câmara Comunitária, nós vamos fazer um gabinete do vereador, né, um gabinete nosso na região norte, um gabinete fixo, e também vamos fazer o itinerante. Então, durante a semana, vamos estar lá no fundo da região norte, no Costinha, no Taquari, no Jaguari, nos Freitas, no Turvo. Então, a gente vai lá atender essa população, e a população mais no miolo ali da Zona Norte vai poder estar falando com a gente também nesse gabinete fixo. Bom, e depois da sua eleição, como é que está o relacionamento com o prefeito Felício Ramute, o Anderson, vice-prefeito? Sempre tiveram um carinho grande por você, né? Eu nunca tive problema. Já chegou a conversar com eles? Quando acabou as eleições, né? Acabou a apuração, que quase matou todo mundo do coração, o Felício me ligou, dando os parabéns, eu dei os parabéns para ele também. O Anderson também mandou mensagem no outro dia. Eu não tenho problema nenhum com o governo. Eu nunca me senti assim, uma pessoa que tivesse problema com o governo da minha parte. E às vezes eu me sentia mal quando eu fazia uma cobrança por causa dessa relação boa, sabe assim? Às vezes eu fazia uma cobrança... Bom, mas com o prefeito era uma boa relação, com o Anderson também, que na época era secretário de governança, né? Mas dentro das secretarias tinha alguns problemas, né, Roberto? Porque tem vereador que quer mandar numa secretaria, tem ciúmes, não atende ele, porque senão ele está entrando na minha área. Não tem isso, Roberto? Eu passei muito por isso. E olha que são 9 anos de trabalho. 9 anos de trabalho. E às vezes o prefeito fica numa saia justa também. Então, e aí na hora de eu fazer essa cobrança, eu lembrava do prefeito. Falei, poxa, o Felício me atende tão bem, sabe, assim, é sempre gentil, sempre atencioso. Sempre que eu vou gravar algum vídeo, ele está ali para me dar entrevista. A moral que ele está me dando. Ô Felício, posso gravar com você? Pô, pode, Roberto. É uma moral que ele está me dando, né?
e sempre atencioso. Aí eu tinha que fazer a cobrança, e ela cai sobre o prefeito, porque é ele quem comanda a cidade. Então era bem complicado, sabe? Quando algumas secretarias não atendiam o pedido, e eu tinha que voltar lá de forma um pouquinho mais áspera, né? Ríspida. Então eu ficava chateado. Mas a minha relação é muito boa, sempre foi muito boa. Eu sempre respeitei, sempre respeitei. E é um trabalho que, eu repito, é feito com muita garra, muita vontade, muito interesse em ajudar o próximo, porque ele saía a pé para toda a região norte, na verdade. E eu sou testemunha de vereador que o convidou para trabalhar no seu gabinete, mas você tinha que guardar a Câmara Comunitária, você tinha que trazer toda essa estrutura, todo esse conhecimento, essa credibilidade para o vereador, na verdade, e você recusou. Mesmo nas dificuldades que você estava tendo no seu dia a dia, dificuldade familiar, de colocar o alimento dentro da sua casa, você recusou. Você falou, não, eu tenho moral com essa comunidade, com a minha região, e eles confiam no meu trabalho. Então, você não se vendeu. Não, uma responsabilidade muito grande. Câmara Comunitária ou gabinete? Câmara Comunitária. Falou, você é louco. Eu falei, não sou não. Câmara Comunitária. Hoje está aí. Hoje eu sou o vereador da cidade. E aqueles que ofereceram, fizeram essa proposta, não são mais vereadores. Deixaram de ser. E você é vereador. Bom, e a partir daí, Roberto, dia 1º você assume. Como é que está o seu partido, o PL, né? Você foi eleito pelo PL. Na eleição passada você já teve uma votação significativa, na primeira sua, né? Na primeira eu saí pelo PSD. Olha, Dirceu, eu sei que as pessoas ficam até chateadas quando a gente fala isso. Eu sou apartidário, sabe? Eu sou apartidário. Isso ficou muito claro, sempre ficou muito claro. Roberto, mas você estava em tal partido, agora você está em tal partido, depois eu vi você em outro partido. Gente, eu sou de grupo. Eu analiso o grupo, a forma que o grupo trabalha, as condições que aquele grupo pode me dar. Eu faço essa análise, tá? E o PL era o grupo que eu me enxergava vereador dentro dele. O Lino, que é o presidente do partido, em 2017 começou a montar o grupo. Eu olhei e falei, poxa, tá desenhado. E olha que era em 2017. Então, sempre assumindo aqueles compromissos e honrando os compromissos como partido, né? Que a gente tinha uma linha de corte, acima disso aqui ninguém entra. Então, sempre assumindo essas responsabilidades com a gente. Então, quero dar os parabéns, na verdade, para o presidente, né? E aí lançou também aí o majoritário, a Coronel, que fez uma campanha muito boa. Eu não tenho que reclamar do grupo. O grupo realmente é um grupo que me deu a condição de ser vereador. Só que todo grupo, assim como eu, não esperava uma votação tão expressiva ao ponto de ser o mais votado do partido. Mas eu sabia que eu estava brigando por uma cadeira. Bom, no dia 15 de novembro demorou para sair o resultado, né? Foi sair por volta da meia-noite. Já mais tarde que isso. Mais tarde, 1h da manhã. Como é que estava o emocional, a adrenalina naquele momento lá, Roberto? Mas acaba com a gente, né? Acaba com a gente. Vamos ser sinceros, vai. Acaba com a gente, Dirceu. Olha, eu fiquei... Minha pressão foi lá para cima. Depois eu me acalmei, fui tomar banho. E o tempo não passava. Chegou uma hora que eu aceitei, falei, deixa isso aí para amanhã. E depois que acabou as apurações, eu esperei o pessoal me ligar primeiro para confirmar, o pessoal do partido, você está eleito. Para depois eu... E confesso para você que leva uns dias até para a ficha cair. Leva uns dias, sim. Não dormi naquela noite. No dia seguinte eu fui dar uma entrevista para um amigo nosso. Dali fui para uma outra rádio. Eu acho que eu fiquei aí 24, umas 38 horas sem dormir. Aí depois eu fui dormir, daí tranquilo. Mas realmente muito desgastante. E tem a família, tem os amigos, o pessoal querendo festejar 1h30 da manhã. Eu falei, peraí, gente. E os vizinhos, calma, amanhã a gente vê isso. Mas é legal, porque teve uma participação muito grande, né, da família, né? E dos amigos, foi bem legal. E essa eleição fez bem para a cidade porque deu uma oxigenada na Câmara Municipal, né? Temos aí novos vereadores, né? Então,
tinha realmente que dar essa mexida, não é verdade? Sim. E está aí você e os outros aí também novos vereadores que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro, e fica aquela expectativa do eleitor, do joseense, de que nós tenhamos uma Câmara mais ativa, na verdade, com novas ideias, Sim. Né, bem oxigenada. Né? Dirceu, na minha campanha, infelizmente, a gente acaba ouvindo algumas pessoas, sei lá, quais são as intenções dessas pessoas, né? Eu ouvi, por exemplo, que eu e o Peixeiro, a gente estava ali só para fazer voto para o Lino. Fizeram um meme lá com o meu nome e com o nome do Peixeiro, que eu mais o Peixeiro era igual o Lino. E eu até respondi, falei, poxa gente, quem vota é a população. Se o Lino virar vereador e a gente não, foi porque a população deu a maioria dos votos para ele. Agora, se você não quer ele vereador e quer o Roberto ou o Peixeiro, que estava no meu partido, você vai votar no Roberto e no Peixeiro. Então, existem essas pessoas, enfim, que tentam colocar a gente para baixo. Mas foi provado que você, eleitor, é quem escolhe. Então, se a Câmara hoje ainda tem 10 vereadores antigos, vamos dizer assim, já com mandatos, também foi a população que escolheu. E a gente tem que respeitar isso. Lógico, eles só erraram no personagem, né? Porque o Peixeiro mais Lino deu Roberto Chagas. Então, foi, exatamente. Rapidinho. Você é um homem religioso, Roberto? Eu sou um católico não praticante. Só rezo só na hora de dormir. Não vou para a igreja. E não acho justo ir para a igreja na época de eleição. Fui chamado por diversas vezes. Roberto, você tem que ir para a igreja. Eu falei, não vou não. Eu sou muito sistemático. Eu não vou em bairro pedir voto que eu nunca fiz nada no bairro. Eu não vou em região que eu nunca fiz nada. Eu não vou na igreja agora, porque agora está aproximando as eleições. Eu sou bem sistemático assim nessas coisas. Assim. Nem todos são assim, né? Tem uma pessoa que é conhecido nosso, que falou, Roberto, se eu tivesse no seu grupo político, eu não ia deixar você fazer campanha só na Zona Norte. Eu falei, cara, isso é loucura. Mas está aí, a loucura deu certo. E o que a Zona Norte representa na sua vida? Hoje é tudo, né? A Zona Norte, ela mudou a minha vida, né? Literalmente falando, né? Ela está minha família, os meus amigos. Sou vereador da cidade pela Zona Norte. A Zona Norte acreditou no projeto, confiou no meu nome. A Zona Norte é o amor da vida do Roberto Chagas. Você tem algum ídolo? Eu sou fã do Renato Russo. Sou fã do Renato Russo. Tanto que para ouvir a música do Renato Russo, você tem que se preparar. Não é só chegar e colocando música do Renato não, viu? Tem que ter todo um trabalho, uma semana mais ou menos, se preparando psicologicamente para poder ouvir Legião Urbana. Você tem algumas pessoas marcantes na sua vida? Eu confesso para você que eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito de me atentar a essas situações, não. Tem alguns amigos de infância, né, que a gente guarda, pessoas que a gente não vê mais, enfim, mas eu não sou muito de me atentar a isso, não. Pessoa marcante na minha vida seria o meu pai, mas é afinador de piano. Eu fico até pensando que se ele estivesse vivo, de repente eu não era nenhum político. Eu poderia ser um músico, alguma coisa assim. Mas quando meu pai morreu, eu tinha 7 anos, era muito criança ainda. Mas eu sempre lembro do pai. 2 últimas perguntas para fechar o programa. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Do passado? 5 minutos do passado? Eu lembro demais da minha infância na Vila Dirce. Eu acho que eu trocaria para aquele campinho de futebol lá da Vila Dirce, onde eu fiz muitos amigos. Acho que eu trocaria assim, esses 5 minutos pela Vila Dirce. Uma grande saudade, Roberto. Saudade? Dirceu, eu sou meio estranho mesmo, Dirceu. Eu sou um cara estranho. Eu acho que tudo que eu vivi foi feito ali naquele momento, naquela situação. E para mim é só passado. Eu não tenho saudade, não. Bom, esse é o Roberto Chagas, vereador eleito em São José dos Campos. Conhecemos um pouco mais aqui no nosso Pense Nisso, desde a sua infância até chegar nesse momento aqui
onde a cidade o elegeu seu representante no Legislativo de São José dos Campos. Então, quero agradecer a sua presença, desejar a você, em nome de toda a população, uma boa gestão nesses próximos 4 anos à frente do Legislativo da cidade, criando leis, procurando mudar essa cidade, auxiliando o prefeito, né? O que nós queremos é saúde, como você disse, que é a sua preocupação, segurança, na verdade, emprego. Então, tudo isso eu sei que você vai trabalhar, e essa equipe, essa nova equipe do Legislativo, os nossos administradores vão trabalhar para que o munícipe tenha um pouco mais de alegria, né? Principalmente nós que vivemos esse ano aqui, um ano muito triste e trágico, difícil, né? Então, sucesso, cara, que Deus abençoe na sua caminhada aí, em rumo aos teus objetivos maiores, sempre buscando atender as pessoas, Roberto. É tudo no seu tempo, né? Eu aprendi que tudo tem o seu tempo, mas você precisa ter foco para você poder conquistar o que você almeja. Eu queria pedir só um pouquinho de paciência para a população de São José dos Campos. O vereador, ele é assim da cidade toda, eu tenho todo esse conhecimento, né? 9 anos, você acha que eu não sei que o vereador é da cidade toda? Mas a gente precisa fazer um trabalho pela região norte. A região norte, ela precisa dessa atenção, ela precisa desse carinho. Então eu gostaria de pedir para São José dos Campos nos apoiar. Vamos trazer a Zona Norte para o mapa de investimento? Uma vez que isso aconteça, aí a gente vai fazer esse trabalho bonito por toda a cidade. Um pouco mais de paciência. Dirceu, agradecer o convite, é sempre legal estar aqui com você. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, considera bastante, e sempre que você quiser, né, estarei disponível para estar junto de vocês aqui, tá bom? Sim, obrigado. Nós vamos tê-lo muitas vezes aqui no nosso programa, né? Bem, está aí com o Roberto Chagas, nós vamos finalizando mais um Pense Nisso aqui na TINC TV, a sua TV regional. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco de todas as noites. E amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais um entrevistado e mais um assunto que com certeza você vai gostar, como gostou aqui do nosso Roberto Chagas, contando um pouco da sua vida e projetando aí um futuro legal para a nossa Câmara Municipal de São José dos Campos. Obrigado e até amanhã.